pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi à tarde, amanhã, no dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Esteja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. E foi à tarde de amanhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi Deus a tarde e a manhã e o dia 4. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Fez Deus as 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus Deus os homens homens com à sua imagem. A imagem de Deus criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-os, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê sementes, servos há para mantimento. e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E E viu viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Os irmãos podem sentar. Não deve ter pensado, misericórdia. 31 versículos, o que esse irmão tem na cabeça, hein? Imagina se fosse só no 119, que são 176 versículos. Talvez eu vou pedir misericórdia mesmo, né? Irmãos, o Gênesis, na verdade, é um livro muito conhecido, faz parte do Pentateuco, né? Cujo autor é Moisés. E aqui no Gênesis, nós vemos uma curiosidade que está acontecendo hoje, onde as pessoas estão tentando mudar algo sagrado que Deus fez, algo maravilhoso que Deus fez, que é o quê? O homem e a mulher. Hoje já está vendo que é a terceira opção.
Deus não está neste negócio, infelizmente. Tenho que dizer, Deus não está. Deus não se agrada disso, né? E aqui, logo no começo, ele não começa com frases filosóficas, palavras difíceis ou bonitas, mas ele vai logo no assunto. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. No original, né, nesse texto especificamente, tá? Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ali sim, no original é a força ativa de Deus que se movia sobre as águas. Hoje, uma curiosidade que tinha lá no começo do Gênesis, que muita gente talvez nunca tenha observado, eles não eram carnívoros, não se comia carne. Tanto que vocês leram aí, talvez não observaram, que Deus fez da terra brotar frutos e ervas para que os seres humanos e os animais comessem. Sabe por que hoje nós somos carnívoros e os animais também? Por causa do pecado. Mas lá na frente, no futuro, o profeta Isaías diz o seguinte, que o boi comerá capim junto com a serpente. A criança vai brincar com a serpente. Lá naquele período, a pessoa que estiver com 100 anos morrerá jovem. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas vamos pegar alguns versículos aqui de destaque, para os irmãos não ficarem assim muito... Os irmãos podem perguntar, tá? Dentro do que foi lido, e vou expandir um pouco mais. Se tiver alguma curiosidade, eu vou falar. Se o pastor não concordar, pode levantar. Mas, irmão, o que você está falando não tem base bíblica. Nós vamos fundamentar dentro da palavra, tá? Aqui no versículo, no versículo de número 26, vamos dar um salto aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até hoje tem uma incógnita. Com quem Deus estava conversando? Com quem? Com Jesus? Com o Espírito Santo? Com os anjos? A Bíblia não diz especificamente. Mas ele fala assim, façamos. Ele estava conversando com alguém. Havia um diálogo. Alguns defendem a tese que era com Jesus, outros defendem que era com anjos, outros defendem que era com o próprio Espírito. Só que Deus é Espírito. Ele vai conversar com ele mesmo? Deus é Espírito e Deus é luz. Não é isso? Lá em Tiago 1,17 diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que é o Senhor nosso Deus, né? Então aqui, conforme façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Lá no Salmo de número 8, está escrito que Deus nos fez um pouco de tempo menor do que os anjos. Por quê? Porque nós temos inteligência, nós temos discernimento, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Não foi essa proposta que Moisés fez para aquele povo ali no deserto? Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida, o bem e o mal. Por isso que hoje tem uma discussão muito ampla no campo teológico, os arminianos versus calvinistas, porque o arminiano diz o seguinte, que Deus te dá liberdade, e Deus dá liberdade mesmo. O que a pessoa quiser fazer, ela vai fazer, e Deus não vai impedir. Deus não vai impedir. Uma coisa muito comum, que é errado, hoje em dia, embora a mídia divulga pouco, o suicídio. Se a pessoa quiser suicidar, ela vai tirar a vida, quem vai impedir? Só que tem um porém. O próprio Salomão diz o seguinte, pode ir. Eu estou parafraseando para facilitar o entendimento. Pode fazer o que você quiser. Porém, um dia você vai prestar conta. Vamos prestar conta diante de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta com Ele do que nós fizemos por meio do nosso corpo. Porque o nosso corpo, na verdade, ele não é nosso, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Só que as pessoas esquecem. Eu estava até comentando com o pastor Jaelson hoje, eu usei até ele como exemplo, espero que ele não tenha ficado chateado. Falei, mas você já observou uma coisa? Está todo
mundo se tatuando hoje em dia. Está todo mundo se tatuando. Você vê homem, mulher, aquela coisa. Parece que se não tiver tatuagem, você não está em destaque na sociedade. Que coisa, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Pode. Quer tatuar? Ninguém vai impedir. Fez 18 anos, não tem como impedir mais. Vai usar o pinça? Não tem problema. Só que o nosso corpo é templo. E no dia do acerto de conta? Já pensou se aparecer em aramaico como apareceu aquele dia? Aquela mão escrevendo lá, que Daniel interpretou em aramaico, que Mene, Mene, Tekel, Pérez, pesado foste da balança encontrado em falta. Irmãos, eu até me emociono assim, porque servir a Deus, andar com os propósitos de Deus, de acordo com o desígnio, de acordo com a palavra, hoje em dia não está fácil. Não está fácil. Paulo diz para Timóteo, porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, e para mim esse tempo é agora. O povo não suporta mais, não suporta. Não suporta. Lá no Salmo 90, versículo 8, Moisés escreveu esse salmo, e ele diz assim: diante de ti puseste nossos pecados ocultos. Tem pecado que ninguém vê, mas Deus está vendo. Lá em 1 Timóteo 5, 24, Paulo diz que os pecados de alguns são manifestos agora, outros só depois. Está aqui, irmãos. Mateus 22, 29. Erra um homem 2 vezes. Primeiro, por não conhecer a Escritura Sagrada. Segundo, por não crer no poder de Deus. Jesus diz em João 5, 39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. É ela que testifica de mim, é ela que ensina. Não tem dificuldade. Isso aqui é como uma receita. Se você seguir certinho, vai dar tudo certo. Lá em Isaías 30, 21, está escrito assim: quando você estiver andando, você vai ouvir uma voz dizendo para você: não olha para a direita nem para a esquerda, o caminho é esse, andai por ele. E que caminho é esse? João 14, 6, todo mundo sabe de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus quer pregar a tantos, irmãos. E as pessoas até hoje, muitos não entenderam essa mensagem. Não entenderam essa mensagem. Não entra na mente, no coração. Não dá uma chance, não dá uma oportunidade, não medita. Eu congreguei certa feita com um pastor, e uma coisa que ele dizia que eu aprendi, eu achei interessante. Ele falava assim: Jesus no seu lugar, o que faria? Desarmou qualquer um, né? O que Jesus faria? Qual a atitude que ele tomaria? Porque Jesus é o maior exemplo de amor. Ele é o maior exemplo de misericórdia. Ele é o maior exemplo a ser seguido. Tem uma frase, uma pregação do Jim Swaggart, que ele falava o seguinte: não olhe para esse pregador, não olhe para esse evangelista. Você sabe por quê? Porque ele também estava sujeito, estava propenso ao erro, como todos nós aqui estamos. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, para nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lá em João 8,46 já disse assim: quem dentre vós me convence de pecado? Eu nunca pequei. Isso quer dizer, eu nunca pequei. Quem vai me dar um conselho sobre o pecado? Pedro pecou, João pecou, Paulo pecou, eu pequei, o pastor Jaelso, o pastor Josimar, né? Os irmãos e irmãs, mas Jesus nunca pecou. Aleluia. É para Ele que nós temos que olhar. Tá certo? Vamos voltar aqui à palavra de Deus. Criou, pois, versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o quê? Homem e mulher. Hoje nós vemos mulher querendo ser homem e homem querendo ser mulher. E se você for falar isso aí fora, você pode ser até preso, se você, dependendo da maneira que você expressar. Dependendo da maneira que você criticar, você pode responder um processo judicial e ir até preso. Olha a que ponto chegamos, irmãos. Vamos tentar imaginar Moisés descendo e Arão fazendo um bezerro de ouro. Aí ele pegou todo o ouro que as pessoas tinham. A Bíblia diz que deram até pendentes de ouro. Moisés não questionou, ele desceu irado. Ele desceu irado. E hoje a igreja dormiu. A igreja dormiu, irmãos. A igreja vacilou. Não era para ter dado espaço para o pecado. Não era. Não era. Mas aí, um
uma igreja cobra, aquela mais liberal não cobra. Tem igreja para todo gosto. Todo gosto, tem igreja para todo gosto. Eu quero saber no dia do arrebatamento. Eu quero saber o seguinte: Senhor, o Senhor vai ter misericórdia de mim? Eu estou na lista? Eu sou merecedor? Não basta você ficar lá no Salmo 122, versículo 1, alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, está alegre. Mas se parece que você é crente aqui, isso acontece muito comum, né? Até o dia de hoje. Eu já ouvi experiência, irmão, deixa eu morar na igreja, porque aqui minha esposa é uma bênção. Mas chega na minha casa, minha esposa se transforma. Criaram até a Lei Maria da Penha, porque as mulheres sofreram tanto. E as mulheres hoje estão num nível, ó. Mulher hoje vocês têm tanto direito que misericórdia. Tanto direito, mas tanto direito. Hoje são chamados os chefes de família. Antigamente era o chefe, né? Agora são os chefes, ou seja, está no mesmo nível. Tá certo? Irmão, vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma curiosidadezinha aí? Eu estou vendo que a irmã anotando ali, ó. Eu estou vendo, ela está anotando, está tomando nota. Alguma pergunta para fazer? Por favor, irmão. Alguns pregadores falam que tem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Dia do arrebatamento, diz que vai sair uma igreja dentro da outra. Irmão, o que acontece? O joio e o trigo são semelhantes. São semelhantes. Quem entende até se confunde. Só que ninguém pode julgar ninguém. Porque quem vai separar o joio do trigo, a princípio, são os anjos. Com a permissão de Deus. Então não podemos julgar. O que a gente pode fazer? A gente pode assim entristecer. Por exemplo, o pastor aqui, de repente, ele vê uma coisa que ele entristece. Mas ele não pode julgar e nem condenar. O que ele vai fazer é orar. É o que ele pode fazer, orar e aconselhar. Porque tem coisas que não dá para você falar, olha, você tem que fazer assim. E outra, eu já citei aqui no Salmo 98, existem os pecados ocultos que ninguém vê. Está entendendo mais ou menos, irmão? Então o que acontece? De repente você dá um bom testemunho, né? Vamos separar o diabo, vamos, conversa com a esposa, não, irmão, vizinho, aquela coisa, ótimo. Mas tem um pecado oculto. Tem um certo pastor, não vou dizer quem é. Eu até visitei a igreja dele, dei estudo e tudo. Deixa eu ver aqui. Ninguém não vem escandalizar aqui não, irmãos, em nome de Jesus. Ele estava ali dedicado àquela coisa e tal. E de repente veio uma bomba. Pastor estuprador e pedófilo. Eu falei, miséria. Rapaz, eu fiquei noite sem dormir. Noite sem dormir. Sabe que isso é um pecado oculto. Por isso que se fala que isso não está na Bíblia não, tá? Isso são ditos. Que vamos ter três grandes surpresas naquele grande dia. A primeira é eu estar lá. Porque eu estou pedindo misericórdia, vigiando, me transformando, me moldando, me arrependendo, pedindo perdão, consertando para chegar lá. O segundo, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você tinha certeza. Não, que se não for precisar, ninguém mais vai. Pode não estar lá. E aquele que você condenava, então não pode, é pecador e tudo. Entra na intimidade com Deus, pede perdão. Senhor, dê misericórdia. Lá no Salmo 136 aparece 22 vezes a palavra misericórdia. Ei, pastor Hélio, eu falava muito, meu Deus, se a flor de lis não for pro céu, ninguém faz mais. Olha aí. E aí? Tá vendo aí? Não tem como, irmão. Não dá, hoje em dia não dá. Só Deus que conhece as nossas mentes, nossos corações, nossas ações. A Bíblia diz que Ele sonda até os nossos rins. Então fica assim, praticamente impossível, tá, irmão? De dizer, vamos separar. Não pode. Não pode. Humanamente falando, não tem ninguém no mundo que vai falar, tal irmão vai para o céu, tal irmão vai para o inferno. Tal... Não, ninguém, não pode. Não tem como. É porque tudo se parece, né, irmãos? Você quer ver uma coisa da aparência do cristão? Quando foram prender Jesus, primeiramente foi de noite. Mas eles todos se pareciam. Quem é Jesus? Todos se parecem. Vestimento igual, traje igual, de falar igual, gesto igual. Quem é Jesus? Aí Jesus disse, aquele que eu beijar. Aquele que eu oscular. Isso é Jesus, prender. Tá certo? Então nós não podemos julgar. E lá Mateus capítulo 7, versículo 1 diz, né? Não julgueis para que não sejais julgados, né? O que a gente tem que fazer é procurar adorar mesmo, andar na presença do Senhor,
pedindo perdão, pedindo misericórdia, quando as coisas não dão certo, se humilhar. Veio essa pandemia, houve uma crise mundial, internacional, todos os países foram afetados, né? Mas nós aqui estamos aqui pela misericórdia. Só pastores do Recanto das Gênesis que eu conheço, foram 3 pastores. E um deles eu convivi por muitos anos. Teve um que mora até por aqui, José Miguel, me parece. Meu vizinho. Conheceu? Pois é. E um lá de Samambaia. Eu tive a Covid-19. Minha esposa teve a Covid-19, mas então já estamos curados, viu, irmãos? Já estamos curados. Nós, Deus tem misericórdia, só afetou o nosso paladar e o nosso olfato. Né? Perdemos tudo, e se perdemos tudo. Mas agora já recuperamos, já estamos curados. Eu acho que até minha filha aqui teve. Eu acho que teve, porque por causa dos sintomas, né? Mas olha, irmãos, os de Deus, Deus guarda. Não estou dizendo que os que morreram não eram de Deus. Né? Nós, quando nascemos, fazemos a nossa certidão de nascimento, mas Deus já sabe a de óbito. Deus sabe o dia, o horário, o local, o mês, o ano, Deus sabe tudo. Porque Deus é onisciente. Deus é onisciente. Mas a igreja deve continuar. E tem outra coisa, lá na Europa já começou a segunda onda. Não sei como ela vai vir. Tá certo? Mais alguma pergunta do assunto? Pastor, voltando lá porque parece que foi do outro lado. É porque a gente passa muita informação. Lá no versículo 26, que nós estávamos vendo aí. Sim. Tá onde ele disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, né? Como você estava colocando aí, quer dizer, Deus estava falando com alguém, mas quem seria? Mas Deus mostra aqui para nós que ele não trabalha sozinho também, né? Ele diz assim, olha, façamos, então ele precisa, né? Exatamente. E nós devemos entender isso, que nós não podemos fazer nada assim. Agora, só tocar à frente, sozinho, não tem como. Estar juntos, né? Agora, a incógnita que eu passei principal foi o seguinte, vão perguntar para mim, mas eu moro com quem? Os anjos? A Bíblia não fala. Não fala. Era com Jesus? A Bíblia não fala. Entendeu? Mas ele deixa o exemplo, façamos. Não, né? e outra coisa, o pastor tocou no assunto aqui, não faz só, tanto é que, quando Jesus esteve aqui, o que ele fez? Ele escolheu 12, não foi? Discípulos, e depois chamaram de apóstolos. Aí você vê Lucas capítulo 10 e Mateus capítulo 10, dos 12 foi multiplicado para 70. Ali já foram discípulos que andaram, né, propagando a palavra. Então, até Jesus precisou de auxílio. Você está correto, perfeito da sua colocação. Essa aí também era das minhas perguntas que eu falei para o irmão, mas Deus estava falando para a Trindade, não para Filho e Espírito Santo. Olha, hipoteticamente sim. Hipoteticamente sim. Porque na verdade Deus é Espírito. Né? A gente costuma Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que foi até o Zil, Gisevó, um dos anjos, irmão da irmã, que foi pastor aqui, que ele falou o seguinte: irmãos, muitas coisas nós aprendemos, você sabe como? Ouvindo os outros falar. Às vezes você nem lê, mas você ouve. Ele defendeu a seguinte tese com uma lógica muito grande. Se alguém blasfemar contra Deus, tem Jesus para interceder. Se alguém blasfemar contra Jesus, tem o Espírito Santo para interceder. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem intercessor, acabou. Perfeita colocação. Não tem um certo sentido? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? O Espírito Santo é o último. Né? Mas aí, como ele está falando que da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós vimos lá no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo. Naquela época era só o Verbo, né? João não diz isso. Agora, sabe o seguinte: verbo quer dizer o quê? Quer dizer palavra. Verbo quer dizer palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, aí a palavra era Deus. Aí você vai lá para João 10:30, né? Eu e o Pai somos um, né? Jesus fala. Aí vem aquela complexidade. Não, porque é o seguinte, a doutrina da Trindade ela não foi aceita de imediato, não. Provavelmente foi no concílio de Niceia. Então tudo teve um tempo, não foi assim. Igual Jesus como Deus, demorou. Não foi da noite para o dia, não. Tiveram que analisar, reunir, aquela coisa. Pessoas morreram. Né? No concílio de Niceia mesmo, quando Constantino foi decidir para falar, vai ser assim, Constantino falou assim: olha, quem discordar, eu vou mandar matar. E teve 2 bispas que discordaram, ele mandou matar os 2, na maior simplicidade. E não foi só um dia, não, foram muitos dias. Agora, uma coisa que eu vou falar para os irmãos, que muita gente não sabe o que eu vou falar aqui agora. Esses 66 livros que temos aqui hoje, que são chamados livros canonizados,
nesse mesmo concílio lá, esses bispos da Igreja Católica na época, né, eles oraram a Deus, pra você ver, eles oraram, e Deus confirmou 3 vezes que era só 66 livros. E eles já têm 7 a mais ainda. Pode uma coisa dessa? É uma coisa, você está vendo um negócio, você sabe que é errado, mas você vai assim mesmo. É igual aquele negócio, você está vendo a cratera ali, você sabe que o carro vai atolar, mas você vai assim mesmo. Boa pergunta, pastor. Então, esses livros aí são apócrifos e foi quando Salomão desviou que... Olha, é o seguinte, disse que o livro de Eclesiástico, quem escreveu foi Salomão. Porém, é um livro apócrifo. Se é apócrifo, o seu autor traz dúvida. Disse que os apócrifos foram escritos no período chamado intertestamentário ou neotestamentário, em que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo dele. Aí aproveitaram e escreveram. Realmente tem um livro, acho que é... Deixa eu ver qual é o livro aqui, meu Deus. Eu não sei se é Tobias ou 1 Macabeus, que eles ensinam uma tática de expulsar demônio. Naquela época você tirava a guerra do peixe, colocava numa chapa, e aquela fumaça que saía expulsava os demônios. Por essas coisas e outras que nós vimos, tem um final de um livro que ele diz o seguinte, o autor fala assim, olha, eu fiz o que pude para lhe transmitir a palavra. Se eu não lhe agradei, estou parafraseando, tá? Mas eu posso pegar a referência e passar depois para o pastor Jael. Se eu não lhe agradei, me desculpe. Poxa vida, já que está a inspiração divina nos dizeres deles, a palavra de Deus ela é clara. Por exemplo, Mateus 5,37 é sim, sim e não, não. Você quer perguntar alguma coisa? Por favor. Deixa, agora vem problema. Agora minha filha, não tem problema. Se dentro desses 400 anos a palavra de Deus foi tudo, né, revelação do Espírito Santo, o que eles escreveram se não foi revelação de Deus? Não, o que acontece? Veja bem. Porque ele estava falando. Disse que de Gênesis até o livro do profeta Malaquias, ok, Deus estava presente, se manifestando e tudo. Aí o que acontece? Depois que encerrou com o livro de Malaquias, aí houve um silêncio. Aí Deus não falou por 4 séculos, 400 anos. Aí quem apareceu? A voz que clama no deserto, usando um cinto de couro, comendo gafanhoto, mas o mel ainda vai gafanhoto. Né? E o pessoal estava o quê? O pessoal estava com tanta sede da palavra, que Deus não tinha falado durante um bom tempo. Todo mundo queria chegar até João Batista para ser batizado. Vinha soldado, escriba, fariseu, o pessoal escondido. Por quê? Porque sede da palavra.